Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria e com muita satisfação que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por logo no raiar de um dia a mais em nossas vidas podermos nos comunicarmos contigo através da oração e do estudo da tua palavra. Senhor Deus, nos use ao estudarmos a tua palavra, para que possamos não somente compreendê-la, mas termos condições de praticar e de ensinar aqueles que vivem ao nosso redor. Que o mundo ao nosso redor possa ser evangelizado, cada um cumprindo com a partilha da missão que tu tens confiado a cada um de nós. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas faltas, fortaleça a nossa fé e o compromisso que temos contigo, pois te suplicamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, lição 11, a aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Apesar de, em alguns textos da Bíblia Sagrada, esta palavra aliança aparecer no plural, como Romanos 9:4, Gálatas 4:24, nós sabemos que, em suma, a aliança é uma só, que Deus fez com os seres que caíram. Tantos que caíram um dia no céu, quantos que caíram aqui na terra. Todos os caídos do universo vivem neste planeta. E todos vivem debaixo, aceitando ou não, vivem debaixo da aliança da graça, que é a única aliança de fato existente. Na realidade, esta aliança passou por várias fases, por várias etapas na sua história, ao se relacionar com os seres que caíram. É bem verdade que tanto daqueles que caíram um dia lá no céu, quanto os que caíram aqui na terra, sabemos que tem salvos e perdidos, mas a aliança está aí. Aceitem ou não aceitem. Cumpram ou não cumpram com a parte que lhes foi confiada, mas a graça foi lançada sobre todos. E os que vivem debaixo dela, se a reconhecerem, se a aceitarem, mergulharem sob suas asas, serão conduzidos rumo ao céu. Do contrário, será uma tristeza. Segundo tema, a aliança de Deus com toda a humanidade. Aqui remontamos a nossa visão ao livro de Gênesis, no capítulo 9, do versículo 1 ao 17. Aqui foi o ponto aonde o Criador do universo colocou no céu um sinal visível e o único sinal pacífico da sua graça sobre nós. Os outros dois sinais desta graça e desta aliança, lamentavelmente, não são nada pacíficos. Um deles são os rituais de sangue exercido no santuário hebreu.
desde o antigo tabernáculo, desde o altar de Abel, desde a saída do Éden, quando Deus sacrificou o primeiro cordeiro, aquele cordeiro que se tornaria o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, os dois cordeiros seriam ambos um sinal de expressão de violência, a violência que o pecado traz sobre a salvação do ser caído. Violência por anos e anos em cima de animais inocentes, que representaria tipificamente, de uma forma tipificada somente, a violência fatal da morte eterna que sofreria o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, daqueles que querem ter o pecado retirado da vida e fazer parte da reintegração à eternidade, voltar ao elo perdido. O arco-íris é o único sinal pacífico. Ao olharmos para o arco-íris, sempre lembraremos que temos um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que dá aquela paz, não a paz que o mundo a dá, mas a paz especial, de certeza da salvação. A paz, aquela paz que se a pessoa às vezes está morrendo, apodrecendo no hospital, mas tem a certeza da salvação, os olhos dela brilham, com o senso de missão cumprida e de aguardo no Senhor para o grande dia da ressurreição. Essa paz, expressa em várias cores do arco-íris, nos traz à lembrança esse Deus pacífico, principalmente a direção que tomaremos um dia rumo ao céu. Por isso, o arco do Senhor nas nuvens, porque as outras duas imagens que temos da aliança são extremamente violentas, que é o custo da nossa salvação, em foco por cerimônias durante anos e anos, e definitivamente no Calvário um dia. A aliança com Abraão, terceiro tema. Aqui, ao analisarmos Gênesis, no capítulo 12, verso 1 ao 3, capítulo 15, verso 1 ao 5, também o capítulo 17, verso 1 ao 14, todos esses textos nos traz apenas uma nova confirmação daquela aliança que foi estabelecida já por anos e anos, focada então lá no arco-íris após o dilúvio terrível que destruiu com milhares que habitavam sobre a face da terra, onde Deus prometeu que não mais destruiria a raça caída por dilúvio de águas. Mas com Abraão foi estabelecido então um sistema de afunilamento da relação nossa para com Deus e de Deus para conosco, aonde a raça caída fosse organizada, nacionalizada, fosse preparada como um povo especial, que nesse mundo, como nação, como propriedade do Senhor, como uma igreja mundial, a esposa do eterno Deus, a refletir os seus ensinos para a humanidade, ao divulgar a sua graça para o mundo caído, para convidar mais e mais pessoas para fazer parte desse corpo, desse grande aprisco. Com Abraão foi estabelecido essa forma de afunilamento, de preparo mais específico, para que pudéssemos então receber o Messias um dia. E ao recebermos o Messias,
termos o devido preparo para retornarmos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído um dia, da eternidade. Este foi o projeto da aliança com Abraão. O quarto tema, a aliança do Sinai. Aqui, ao analisar Êxodo, o capítulo 24, podemos observar que é muito interessante que as tábuas de pedra, aonde Deus escreveu com o seu dedo, tábuas de pedra. Interessante, isso sempre me chama a atenção, que já existia os papiros, aonde Moisés vinha escrevendo os seus livros, o Pentateuco, aonde os antigos profetas registravam as suas visões, as suas revelações. E Deus fez questão de, numa situação dessa, de pedir a Moisés que lavrasse 2 tábuas. Olha a participação da humanidade com a divindade. Se Deus escreveu em tábuas de pedra com o dedo dele, ele não podia ter lavrado? Ele sempre convidando a raça caída a fazer parte do plano da salvação. Sempre. Moisés lavrou as tábuas e Deus escreveu com seu próprio dedo, como temos no capítulo 31, verso 18 do livro de Êxodo, que Deus escreveu, é o único trecho da palavra de Deus escrito pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra, que a pedra simboliza a eternidade. Jamais deveria mudar. Nos lembrando que até ali, a lei já era naturalmente impressa no coração, na consciência, tanto que os descendentes de Adão, todos guardaram o sábado. O próprio Adão foi orientado já no Éden, ele e sua mulher, e toda a sua descendência. Abraão, a Bíblia nos relata claramente que guardou o sábado, guardou as leis de Deus. E só 500 anos mais tarde, depois de Abraão ter morrido, que surgiria esse registro da lei escrita em forma decalogada lá no Sinai. Portanto, apenas foi um detalhamento desses 2 grandes mandamentos. Numa tábua foi escrito 4 mandamentos sobre como amar a Deus acima de todas as coisas. Na outra tábua foram escritos 6 mandamentos sobre como amar o próximo como a nós mesmos. Mandamentos estes que seriam relembrados mais tarde por nosso Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério. A grande síntese do decálogo: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas o mais interessante é que essas tábuas de pedra significam um espelho das tábuas do nosso coração, que é muito dura, mas que assim mesmo, esse fogo da glória do Senhor consegue escrever não somente com letras de fogo, mas com letras de sangue do seu Filho amado, e nos fazer lembrar do grande significado, da grande base desse decálogo, que é nada mais, nada menos que o amor ágape, o amor de cunho divino, que nos leva por expressão de amor e gratidão a guardar os mandamentos. Nós não guardamos para ser salvo, mas por expressão de gratidão à salvação que Ele nos deu. Esse é o grande significado da aliança no Sinai. Quinto tema, a nova aliança, parte 1. Ao analisarmos Jeremias 31, 31 a 34, podemos destacar 3 pontos dessa aliança nova
parte 1. A palavra obras, aos olhos humanos, virou uma monstruosidade de ritos, de inovações, de regras. Até mesmo o sábado tinha dezenas de formas de guardar o sábado, coisa que Deus não criou. Deus deu uma orientação básica em cima de uma coisa básica, o amor ágape. E os homens preferiram criar fardos e fardos para colocar sobre os seus prosélitos. E a palavra fé perdeu quase que totalmente o sentido quando o Messias chegou. O seu ministério de 3 anos e meio foi o tempo todo ensinando o povo que havia caído, a raça caída, a restaurar a fé. Com pequenos e grandes sinais, com pequenas e grandes mensagens, de grande impacto para a nossa fé. E esse é o mesmo significado que temos hoje, ao estudarmos a lição, ao estudarmos o Evangelho, ao estudarmos a Palavra de Deus. É restaurarmos a nossa fé, para que através da fé possamos compreender o significado, o verdadeiro sentido desta nova aliança. 6º tema, a nova aliança, parte 2. Ao analisarmos Lucas capítulo 22, verso 20, e 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 26, em suma, podemos assistir e voltar a nossa mente, a nossa visão para o estabelecimento da comunhão, da cerimônia da comunhão. E aqui 3 pontos podemos destacar. O primeiro deles, Cristo inicia demonstrando a transição pascal do cordeiro animal para o cordeiro vivo, eterno, divino, o cordeiro do Senhor, o enviado, o Cristo vivo. Ele se apresenta, se oferece em lugar daquele cordeiro. O segundo ponto que aqui podemos identificar, que os novos símbolos que substituiria todas aquelas cerimônias, todos aqueles símbolos e rituais do santuário hebreu, se resumiriam em 2 significativos: o seu corpo e o seu sangue, que em suma apresentaria o custo salvístico. E o terceiro ponto aqui apresentado nesta comunhão é que o lava-pés é a base fundamental de uma cerimônia virtuosa, de uma cerimônia de fato feliz e bem realizada. Do contrário, nada disso teria sentido. O que adianta ter Cristo oferecido o seu corpo e o seu sangue, dele ter feito a transição? De que adianta tudo isso se eu não me reconcilio com o meu semelhante, se eu não vivo bem com o meu semelhante, se a missão que me é confiada, a parte que me é confiada do trabalho e da salvação, Moisés lavrou as tábuas e Deus com seu dedo escreveu nelas. Jesus deu a sua vida no Calvário, o seu corpo e o seu sangue. Jesus pediu que eu e você pregasse a todo o povo, tribo e língua. Como que eu farei isso se eu não me relaciono bem com o meu semelhante? Eis o motivo da base fundamental dessa cerimônia ser a nossa relação com o semelhante. Porque esse é o que vivemos cara a cara. Esse é o que convivemos com ele no dia a dia. Esse é aquele que nós exercitaremos a nossa fé e a nossa consagração diante de Deus e do universo.
Do contrário, é uma fé distante, é uma fé fria, é uma fé sem base, é uma fé sem lógica. Exercitamos sim a nossa fé, preferencialmente, de fato, com o mundo ao nosso redor. Por isso, na Santa Ceia, a comunhão do lava-pés é a base virtuosa desta cerimônia, a que demonstra de fato que estamos preparados para sermos reintegrados à eternidade. Sétimo tema: fé e obras são parceiras. Amados, não adianta o arco-íris lá no céu se na terra minha vida não tem cor. As cores e a luz só serão reais se em minha vida a minha fé forem refletida em minhas obras. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Senhor Deus, capacita-me, Senhor. Capacita-nos como teu povo, todos nós, a refletirmos as cores do teu arco na nossa conduta, no nosso testemunho, na nossa vida diária. E que assim, Senhor, possamos atrair milhares de almas aos pés de Cristo. E naquele grande dia, o seu regozijo ser eterno, como tudo que é teu é eterno, por saber que valeu a pena todo o sacrifício em nosso favor. Que toda a honra e toda a glória, de todo o êxito da tua causa e do teu trabalho em favor da salvação nossa, sejam rendidas para todo sempre, em nome de Jesus. A Ele, a Ti e ao Espírito Santo. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quase tudo já foi completado, quase nada a mais a dizer. Então já irei orar ao Senhor e pedir suas mãos de amor. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão. Até que enfim vamos morar na luz do eterno lar e viver no amor sem par. Nesta vida tanta mudança, quanta esperança e tanta coisa ninguém alcança. E Cristo vem nos buscar pro eterno lar. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão.
em paz.